Olá, boa noite. Para mim é boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo, pode ser boa tarde, né? Pode ser também bom dia. Para mim é boa noite. Que Deus esteja abençoando a sua vida em todos os momentos, é o desejo do meu coração. E que você esteja abrigado debaixo da proteção divina. Eu estou aqui para trazer uma mensagem, mais uma mensagem da Bíblia Sagrada, uma mensagem para as nossas vidas. Como sempre, nós estamos aí, procurando ouvir o que Deus diz. E hoje eu quero dividir com você o que eu ouvi de Deus, o que Deus colocou no meu coração, o que Deus falou na minha alma, no meu coração, com relação a esta mensagem que está no Salmo número 142, ao qual eu quero dividir com você. E espero que você esteja atento e aproveitando tudo aquilo que Deus tem como resposta para você através da mensagem da sua palavra. Eu quero ler do Salmo 142, o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. E eu quero já estar entrando dentro desse tema, ao qual eu denomino a mensagem como situações, Pode ser momentos, situações, mas o que eu quero convidar você a meditar comigo é que nós vivemos situações, vivemos momentos. Ou seja, nada é definitivo dependendo da maneira como nós encaramos ou nos comportamos nesses momentos, nessas situações, as quais eu convido você agora a meditar comigo. Se nós olharmos para o começo desse salmo, nós vemos que no começo desse salmo, o salmista começa dizendo: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. E como nós começamos a partir do versículo 7, baseamos o nosso texto a partir do 7, o 7 também começa dizendo, o 6, aliás, atende ao meu clamor. Ou seja, ele continua buscando, continua dizendo ao Senhor: me atende, me ouve. Ou seja, o texto sugere súplica, sugere oração, sugere busca. Irmãos, eu tenho irmãos, amigos meus que me ouvem, que me seguem aí no canal. Eu tenho aqui uma situação em que nós podemos estar encarando de várias maneiras dentro desse texto. Nós temos o livro de João 16, versículo 33, aquele conhecidíssimo, famosíssimo texto onde Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele começa o texto dizendo o seguinte: eu tenho dito isto para vocês, para que vocês em mim tenham paz. Em seguida ele diz: neste mundo tereis aflições. Mas em seguida ele termina dizendo: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, eu quero convidar vocês, irmãos e amigos, a meditarem no seguinte: Jesus, nesse versículo, nesse texto, ele já se referiu a situações, se referiu a momentos. Ele não estava dizendo ali, que tudo seria permanente. Permanente é a paz que ele disse que nos deixaria. Ou seja, ele disse: eu quero que vocês tenham paz em mim. E em seguida, já em contrapartida, ele disse: nesse mundo vocês terão aflições. Ou seja, então, são situações, são momentos.
aos quais nós devemos prestar atenção para que quando estejamos passando, não venhamos então a estar tomando como definitivo ou como as situações como definitivas, as situações como momentos que não vão passar. Eu, ainda analisando o versículo, ele diz: tenha um bom ânimo. Então, nós temos situações em que nós estamos com bom ânimo, temos situações ou momentos em que nós não estamos com bom ânimo. Nós vemos no assunto desse texto, que nós lemos versículos 6 e 7 do Salmo 142, alguns momentos que eu quero analisar com vocês, né? Nós vemos aqui no versículo 1, onde ele fala de momentos de abatimento. Estou muito abatido, ele diz. São momentos que nós sentimos para baixo, momentos depressivos, momentos negativos, deprimentes, angustiosos, situações em que nós achamos muitas vezes que aquilo veio para ficar, que a nossa vida mudou para essa situação. Seja muitas vezes uma doença, seja uma notícia ruim, seja algo fatídico que aconteceu ao nosso redor ou até mesmo conosco na nossa vida. Mas quando nós estamos seguros nas mãos de Deus e habitamos o esconderijo do Altíssimo, nada é definitivo. É como diz lá no Salmo 34, o choro pode durar a noite inteira, mas vai amanhecer o dia, e com esse dia vai vir o riso. Nada é definitivo. Podemos estar chorando hoje, amanhã estaremos sorrindo. Então, os momentos de abatimento nos levam muitas vezes a nos deprimir, a nos angustiar. Depressões que são passageiras, depressões que são conforme a situação que a pessoa encara, pode se tornar crônicas, né? Mas aqui nós vemos no versículo 1 que ele declara que está abatido, né? Ali no Salmo 42, esse que nós lemos aqui foi 142. No Salmo 42 nós temos uma mesma ou quase situação, ou talvez outra situação. Uma situação em que o salmista se encontra desejoso de Deus. Ele diz: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus, suspira por ti. Quando eu irei, me apresentarei até diante de ti, ou perante a ti. E aí ele diz uma coisa ali no versículo 5 e 6, ele diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42. E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E ele diz ainda: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti. Desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, mas não estou destruído, né? Ou seja, desde o pequeno monte, ele diz ali. Então o versículo todo é desde a terra do Jordão, termina dizendo desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Mas embora ele comece, ele diga aqui: porque estás abatido a minha alma, mas ele começou dizendo que a alma dele tem sede de Deus, ou seja, ele já tem uma direção, ele já sabe onde encontrar o socorro, ele já está direcionado, espiritualmente preparado para passar por essa situação. Então, nós deduzimos também que nos momentos de abatimento ou depressão, nós precisamos ter já espiritualmente um preparo, uma fé, uma confiança em Deus, que não nos deixe ficar prostrados, caídos. Porque conforme diz no Salmo 42, ali no versículo 5, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. A esperança não morre, a fé está viva, a esperança está viva, eu ainda vou louvá-lo. Então temos momentos sim,
temos, muitas vezes, situações em que passamos por essa depressão, por essa tristeza, por essa angústia, por essa aflição. Conforme Jesus disse, tereis aflições, mas são momentos, não duram para sempre. Então não se deixe abater pelas situações. Não abandone a sua fé por causa de situações. O salmista também diz aqui no versículo 1 ainda, ele diz o seguinte, aqui no versículo 6 e 7, no versículo 6 ele diz, livra-me dos meus perseguidores. Nós lemos aqui, né? Então, quantas vezes não é que nós nos sintamos perseguidos, não é algo psicológico, mental, não é um medo, não é uma imaginação, não é uma síndrome de perseguição. Realmente tem momentos da nossa vida que nós somos mesmos perseguidos. Alguém nos persegue, seja às vezes no trabalho, estão nos perseguindo para nos derrubar, seja se você é uma pessoa que é autônomo, tem a sua empresa, outros empresários, outros autônomos, muitas vezes estão te perseguindo para te derrubar, para te tirar do páreo, para te tirar da concorrência, para te abater, para te fazer sair do jogo. E nesses momentos, então, de perseguição, nós tendemos a nos abater. Mas, mais uma vez eu digo, são só momentos. Nossos perseguidores não nos perseguirão para sempre. Se nós olharmos para o alto, buscarmos em Deus o socorro, a promessa de Deus, conforme diz lá em Hebreus 13, versículo 5, ele diz, eu não deixarei vocês nunca, nunca vou abandonar vocês. Então estamos sendo perseguidos, sim, sentimos muitas vezes que o inimigo está a fim de nos destruir, às vezes pessoas com falatórios, pessoas com calúnias, estão procurando destruir a nossa moral, estão procurando denigrir a nossa fama, estão querendo nos ver muitas vezes, né, fazer com que as outras pessoas nos vejam de maneira negativa, com maus olhos, perseguidos em todos os sentidos. O apóstolo Paulo lhe diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte, de todos os lados somos pressionados, nós vivemos esses momentos de pressão, né, ele quer dizer, mas não desanimados. Aquilo que Jesus disse, né? Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, não desanimem, ele quis dizer. Eu venci esse mundo aí, né? Então, se ele venceu, ele nos dá essa vitória também. Nós podemos também, em Cristo Jesus, vencer essas situações, esse sistema desse mundo, né? Que procura nos sugar, nos pôr para baixo muitas vezes. E o apóstolo Paulo ele prossegue dizendo aqui, né, nesse texto de 2 Coríntios 4, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, ou seja, muitas vezes ficamos admirados, ficamos assim chocados, né, mas não desesperados. O desespero não pode nos dominar, não podemos nos levar pelo desespero. Ele quer dizer, somos perseguidos, ele diz aqui também, somos perseguidos, é uma realidade, perseguição faz parte. Mas as perseguições não podem nos derrotar. E ele diz, somos perseguidos, mas não abandonados. Conforme eu já disse aqui, Hebreus 13:5, né? Nunca, Deus diz, nunca desampararei, nunca abandonarei vocês. E também, ele diz aqui, somos abatidos, nós sentimos abatidos, ou muitas vezes nos derrotam, nos lançam no chão. E ele diz, abatidos, mas não destruídos. Destruídos é quando chegou o fim, é quando acabou. Mas quando nós estamos em Cristo, nós passamos por tudo que Cristo passou. Ele passou por todas as situações e no final ele saiu vitorioso. Nós podemos vencer em Cristo Jesus, também nas perseguições então. Ele diz aqui também, o salmista, ele diz aqui, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, quantas vezes nós nos sentimos impotentes, fracos, diante de alguém que nós consideramos mais fortes em algum sentido,
no sentido daquilo em que nós estamos sendo desafiados. É como eu falei, muitas vezes nos negócios, muitas vezes no emprego, muitas vezes na vida pessoal, dentro da família, na vida social, até mesmo na igreja. Nós muitas vezes nos sentimos mais fracos do que aquele que está nos oprimindo, do que aquele que está procurando nos ver no chão. E nesses momentos, nós precisamos, estar ligados que é uma situação, é um momento. Não vai ser assim para sempre. Se Deus está conosco, se a nossa fé está em Cristo, isto não vai ser assim para sempre, porque o nosso Deus é o Deus das vitórias, é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus das batalhas. Nunca Ele vai nos deixar prostrados, caídos, destruídos. Nós sentimos impotentes muitas vezes diante de uma situação. Muitas vezes uma pessoa que tem uma profissão e a sua profissão está sendo desmerecida, está sendo um profissional perseguido pelo sistema. E às vezes a pessoa se sente impotente. Não, as pessoas que estão me perseguindo têm altos cargos, estão acima de mim, querem me derrubar, estão me desconsiderando. Calma, é passageiro. Procure estar fazendo como o salmista aqui, Ele diz: atende ao meu clamor. Ele começa o salmo dizendo: com a minha voz clamei ao Senhor. Continue clamando, continue buscando, continue exercendo a sua fé. Não abandone a sua fé, não abandone o caminho de Deus. Não saia da igreja. A igreja é o lugar de nós alimentarmos a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa fé. É o lugar de crescermos, Conforme diz o Salmo 84, prefiro estar um dia na tua casa, nos teus atos, do que 1000 em outros lugares. Vivo citando isso. É importante a igreja. Na igreja você ouve as mensagens, recebe as orações. Se você fica distante da igreja, a fraqueza vai tomando conta, você vai se sentindo perturbado por todas as situações. Mas se você é firme, se você tem uma fé ativa, não uma fé morta, uma fé com obras, uma fé que te faz buscar, uma fé que te faz ansiar, uma fé que te faz seguir em frente, uma fé que te faz acreditar, você sempre vai sair da situação muito mais do que vencedor, conforme diz no capítulo 8 de Romanos, Somos muito mais do que vencedores. Então, nessas situações em que nós sentimos impotentes, como ele diz aqui, os inimigos são mais fortes do que eu. Ele está declarando: o Senhor, esse inimigo é mais forte do que eu não posso com ele. Então, por isso que ele está buscando em Deus, porque, conforme nós sabemos, o mal, Satanás, por exemplo, ele tem força, mas ele não tem poder. O único que tem poder é Deus. Deus é onipotente, ou seja, o único que possui poder. O inimigo, o diabo, pode ser forte, mas Deus é poderoso, tem poder. Então, em Deus nós podemos vencer o diabo, podemos vencer quem quer que seja, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o momento. Você é mais que vencedor. Você foi chamado para vencer, mas pratique a sua fé. Coloque a sua fé em Deus, seja fiel, congregue, esteja na igreja, siga tudo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia manda congregarmos, a Bíblia diz que somos rebanho, a Bíblia diz que somos ovelhas, estamos dentro de um rebanho, e esse rebanho, quando é atacado pelo lobo, o pastor defende. Não fique fora do rebanho, não fique isolado do rebanho, porque aí é presa fácil para o lobo, é presa fácil para o inimigo. Mas, se você está com a sua vida espiritual em dia, e o inimigo veio, a situação veio e te fez sentir impotente, fraco, mais fraco do que o inimigo, então conte com Deus, porque Ele tem poder para te proteger e para te tirar dessa situação. Vamos ver outra situação então, mais uma situação. Ele diz aqui no versículo 7, tira minha alma da prisão. Quantas vezes nós nos sentimos então presos a essa situação, presos a um momento, presos a alguém
que está nos desestabilizando, presos a uma situação dentro de nós. Às vezes a prisão não é externa, é interna. Nós estamos nos considerando inaptos, incapazes, fracos, né? Muitas vezes nos considerando vencidos, nos entregamos e ficamos presos a uma situação que se arrasta. Mas depende de nós, aquilo que Jesus disse: vocês neste mundo tereis aflições. Ele não disse vocês serão sempre afligidos, ele disse vocês terão aflições, ou seja, situações aflitivas. Vocês vão passar por esses momentos, vão passar por essas situações. Mas ele declara: eu venci o mundo, esse mundo aí, ele está vencido por mim. Então muitas vezes nós nos sentimos presos. Eu me lembro de uma passagem lá, né, quando o apóstolo Paulo com Silas estavam presos lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 25 lá, diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos estavam ouvindo eles. Ó o que aconteceu. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não existe prisão da qual Deus não possa nos tirar, seja ela exterior ou interior. Às vezes está preso num mau negócio, preso numa pessoa que está te chantageando, se sente nas mãos de alguém que pode te prejudicar, está preso, está muitas vezes imobilizado, não sabe o que fazer. Assim como Deus livrou Paulo e Silas daquela prisão, Deus pode livrar você, Deus pode nos livrar. Quando nos sentimos impotentes ali, ele disse: os inimigos estão mais fortes do que eu. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, diz: porque quando penso que sou fraco, então sou forte. Então não tem situação de fraqueza quando você está em Cristo. Mesmo que você se sinta fraco, mas maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então maior é Cristo que está em você, então você é forte. Mesmo na fraqueza, mesmo na prisão, Deus é poderoso para arrebentar as cadeias dentro de você, fora de você, e tirar você dessa situação de aflição. Mais uma situação aqui, mais um momento que eu quero analisar dentro desse salmo aqui, né? Ele termina dizendo aqui: tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Olha, melhorou a situação. Melhorou. Então, nós estamos muitas vezes nos sentindo para baixo, presos, fracos, né? Depressivos. Mas quando nós buscamos a Deus, nós então já começamos a sentir que podemos fazer votos com Deus, né? Conforme diz lá no Salmo 42, que eu li agora há pouco para vocês: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nós podemos passar por todos os momentos, por todas as situações, mas nós podemos sempre fazer voto: Deus, eu vou te louvar ainda, pelo livramento que o Senhor vai me dar da situação. Eu faço um voto de te louvar. Como o salmista diz lá no Salmo 84, né? Eu quero estar um dia nos teus atos do que o meu em outro lugar, para que eu possa contemplar a tua formosura e aprender no teu templo, e pagar os meus votos diante da congregação. Congregar, irmãos, congregar é um segredo. Muitas vezes o diabo usa situações para nos tirar, para nos puxar para fora da igreja, para fora do templo. Nós nem percebemos muitas vezes que estamos saindo para fora, porque ainda existe dentro de nós, na nossa cabeça, existe ainda aquela cegueira de que está tudo bem enquanto não está bem. É preciso vigiar, porque de repente o inimigo pode dar o bote final e nos destruir. Então precisamos estar atentos, vigiando, congregando, estando no rebanho, não ficando soltos para o lobo nos pegar. E então, quando nós entendemos tudo isso, nós sabemos que vamos vencer, sabemos que Deus está conosco e podemos fazer votos de estar louvando a Deus,
faça seus votos de louvor, venha pagar diante de toda a congregação seus votos de louvor. Também na sua casa, nesses momentos, esteja orando, agradecendo a Deus pelos livramentos, né? Conforme o salmista disse, eu quero então te louvando, quero louvar o teu nome, e os justos vão me rodear por causa de todo o bem que eles estão vendo, vão ver que o Senhor fez por mim, certo? Quero concluir então dizendo para você o seguinte, no Salmo 120, no versículo 1, diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Seja qual for a situação, seja qual for o momento pelo qual está passando, clame ao Senhor, tenha certeza, Ele vai te ouvir. E você vai então entender que isto é passageiro, seja doença, seja situação financeira, seja situação no casamento, na família, está doente, seja coronavírus, você vai entender que é passageiro, é momento, é situação, você vai vencer, Deus está contigo para te dar vitória. Eu quero estar agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua vitória, pelas nossas vidas. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus agora? Então, coloca isso no seu coração. Coloca isso. O salmista encerra esse texto dizendo, eu quero te louvar, os justos vão me rodear, porque eles vão ver todo o bem que o Senhor fez a mim. Vamos agradecer e louvar a Deus? Te convido agora a orar comigo. Oremos a Deus nesse momento. Grande Deus, Tu és o Senhor de tudo, o Senhor do universo, Tu és o Criador das nossas vidas e de todas as coisas existentes. E na Tua presença eu quero Te louvar agora e agradecer a Ti, porque o Senhor nos tem trazido até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos, Deus, na etapa em que estamos, porque o Senhor nos tem sustentado. Ó Deus, atende, Deus, esse Teu filho, essa Tua filha na sua fraqueza, nesse momento em que ele se sente ou ela se sente impotente, preso, derrotado. Ó Deus, se a situação, Deus, da vida desse Teu filho, dessa Tua filha, tem levado eles a se afastar, a se distanciar da Tua casa de oração, da Tua igreja, eu Te peço no Teu nome que o Senhor esteja indo em socorro, estejas trazendo, Pai, estejas quebrando essa situação, para que Teus filhos possam estar na Tua casa, abrigados, Deus, na Tua presença, juntamente com todos os irmãos, e Te louvarem. Eu Te agradeço, Pai, pelas vitórias que o Senhor tem dado à Tua igreja, a este mundo, pelas vitórias que o Senhor tem dado à nossa cidade, à nossa nação, aos nossos governos. Eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando vitória, vitória às famílias, vitórias aos Teus servos, vitória à Tua igreja. Seja assim, meu Deus, atende esta pessoa que ora comigo agora. Seja qual for a situação em que ela se encontra dentro desta meditação que nós tivemos agora, eu Te peço o livramento, que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor rebente as correias que os prendem, e estejas libertando essas almas, essas vidas. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, que é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Amém, amém. Que Deus abençoe mais e mais você. Paz seja contigo. Um grande abraço. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém.